Vamos ao nosso quadro Nas Asas da Aviação, hoje entrevistando o Júnior Oliveira. Vamos lá. Nas Asas da Aviação Agrícola. Oferecimento SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Primeiro, bom dia, meu irmão. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que estão acompanhando aí o programa. Um prazer muito grande estar aqui. Esse programa que tem uma relevância significativa no Rio Grande do Sul, mas pelo que eu vi aqui no YouTube, o pessoal de Rondônia está conectado, Mato Grosso, quer dizer, as fronteiras só estão ampliando ainda mais. Obrigado, Alex, pela oportunidade. Muito obrigado. Esse é o objetivo. O Júnior, que é o nosso diretor operacional do SINDAG. Júnior, agora com essa função, inclusive nós vamos entrevistar agora no próximo programa, seria nesse, mas em função de agenda, nós vamos entrevistar o deputado Escaramuça, lá do Espírito Santo, que é um defensor também do setor, e ele vai estar falando conosco aí, provavelmente já no próximo sábado. Fizemos um link bom com ele, porque citamos ele numa matéria que fizemos, ou num comentário recente aí, sobre a proibição da aviação agrícola no Ceará. No Espírito Santo entrou o mesmo projeto e ele foi uma das vozes que deu contra. Inclusive tem um projeto novo, daqui a pouco a gente vai falar. Ele entrou com esse projeto esta semana, me parece. Aliás, foi sancionado o projeto pelo governador lá, o governador Casagrande. Depois a gente vai estar falando sobre isso aí. Mas nesse contexto todo, amigo, nós temos essa discussão aí, né? E vamos pegar aqui o exemplo do estado do Ceará, onde entrevistamos também o presidente da federação na semana passada, o presidente da Federação da Agricultura do Ceará, e ele nos falando do atraso, e ele mesmo fez meia-culpa, não fazem o que o Ceará fez aqui, não fazem. E aí a gente tem um dado que eu gostaria que tu ampliasse ele para nós, Júnior. Um piloto agrícola consegue fazer aplicação em 1.000 a 1.200 hectares, 1.000 hectares, e em terra numa manhã, aproveitando a melhor janela climática para isso. Um piloto faz 1.200 hectares numa manhã. Enquanto seriam necessários no mínimo 500 pessoas com pulverizador costal, né, que é para onde esse pessoal aí que quer vedar a aviação agrícola, quer cancelar, usando um termo mais atual, para cobrir a mesma área num dia de trabalho. 500. Aí a gente vê o custo que isso aí significa, e a gente vê que a conta não fecha, né, Júnior? Exatamente. Essa fala, Alex, foi dita por mim essa semana na Comissão de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso do Sul, e eu fui ainda muito bonzinho em relação a isso, né? Porque, na verdade, pelo Ministério da Agricultura, uma pessoa com costal, ela aplica um dia inteiro 1 hectare. Pelo Ministério da Agricultura, está lá no site deles. Então, precisaria mais de 1.000 pessoas aplicando, que um avião aplica numa manhã. Aí precisaria, obviamente, de muitos tratores, né? Mas quando a gente fala em culturas como o arroz, que é irrigado, a dificuldade ela não é nem em relação à produtividade, mas é acesso. O arroz é encharcado. Quando nós falamos em eucalipto, seringueira, que tem crescido muito no país, o Rio Grande do Sul também é destaque, não tem como você subir lá no topo com um costal para fazer a aplicação na copa da árvore, e não tem trator para jogar lá para cima também. Então nós temos aí... O caso das bananas, Júnior, que o presidente do Ceará falou também, hoje nós trabalhamos com variedades que são muito altas. Como é que tu vai fazer para colocar o costal lá? É difícil, né? E o caso do Ceará é assustador. Quando eu fui ao Nordeste, aí visitei alguns estados que queriam proibir a atividade, eu sempre dizia para eles, ligam para o Ceará. Porque eles usam a argumentação, proíbe como o Ceará, que vai melhorar e etc. Não liguem para lá. E quando eles ligam para lá e eles falam com o governo, a secretaria, eles retiram os projetos de lei de proibição, porque a decisão do Ceará dizimou completamente a área de banana. O Ceará era destaque, era primeiro no Brasil em produção de banana, já é terceiro e vai cair mais, né? Perdeu 75% da produtividade da banana, Alex. Então não tem como voltar a ser um estado player. Aliás, nunca mais o Ceará vai conseguir crescer a sua agricultura, porque quem entrega a produtividade para a lavoura é um piloto. Eu sempre digo que o setor de aviação agrícola, ele é pequeno em número de pessoas,
Entretanto, ele entrega muito, ele entrega demais, como nós falamos, um piloto entrega de 1.200 numa manhã hectares. Então, o Ceará nunca mais será um player do agronegócio brasileiro, até a competitividade dele interna caiu. Quem ficou feliz foi a Bahia e o Piauí, né? Porque recebeu as lavouras de banana com muita alegria. Eu estive lá na Assembleia Legislativa de Salvador, há uns 2 meses, mais ou menos, participando de uma audiência pública, onde na sala tinha metade a favor, metade contra a pulverização aérea. Foi interessante, até houve agressividade naquela reunião. E nós comentamos que a Bahia deveria estar muito feliz de estar recebendo a produção toda de banana do Ceará. E o mais interessante, né, que proibiram a aplicação no Ceará sem ter um avião registrado no estado, nunca teve, né? Então, veja as incoerências, né, que a gente vê por aqui. Agora, tem um fato interessante, desculpa, Alex, você pois quer não, comentar alguma fica à coisa? vontade. Fica à vontade. As argumentações que são usadas são incabíveis, né? Vamos falar um pouquinho da pesquisa do Chaim, que é a mais utilizada nos projetos de lei para proibir atividade. O SINDAG já derrubou mais de 50 projetos de lei desse teor, então podemos falar com propriedade as argumentações fracas, né? Inclusive por parte da ministra Carmen Lúcia, quando coloca que o que se perde de veneno, né, ela chama de veneno, algo de alta tecnologia construído, 70%. Bom, primeiro momento, essa pesquisa foi do pesquisador Chaim, e ele mesmo declarou que fez a pesquisa para calibração e não deposição. Então, já está sendo deturpado o que ele falou. Segundo ponto, é que o Hopper de 1.802 leva aí R$100 mil e jogar 70 mil por voo seria uma perda significativa. Por dia seria R$420 mil em 22 dias trabalhado, 9 milhões jogado fora, seria uma aeronave de médio porte por mês jogado fora. Quer dizer, a tecnologia não se sustentaria com esse tipo de argumentação. Então, já que dizem, né, que o setor de aviação agrícola só pensa na parte econômica, nem na parte econômica seria viável esta perda, porque deriva, não faz bem para a saúde humana e não faz bem para a saúde financeira do negócio. Então, realmente não faz sentido nenhum esse tipo de argumentação, que eles chamam de argumentação técnica. Mas ainda o que mais preocupa, Alex, é o desconhecimento por parte de engenheiros agrônomos sobre a atividade. Pois é. Nós participamos de uma audiência pública em Maceió, onde tinha na mesa 2 engenheiros agrônomos contra a aplicação, seja o que for, aplicação de defensivos agrícolas, se é terrestre, aéreo, não importa. São 2 engenheiros agrônomos contra o setor. Quer dizer, como é que pode um profissional conectado à agricultura não defender o seu trabalho? Mas é quando a coceira da ideologia fala mais alto do que a parte técnica, né? E o diploma, inclusive. Essa polarização triste isso. Exagerada, né? Sem um conhecimento, sem parar para refletir. Eu acho que para tudo a gente tem que ter consciência do que se faz. Ô, Júnior, eu fico impressionado com uma coisa, essa questão do Enem, inclusive, que o SINDAG, a gente fez o comentário agora, que o SINDAG lançou nota, inclusive. Tu imagina, Júnior, vamos colocar que cinco cabeças pensantes elaboraram aquelas questões, porque não é uma pessoa só que decide qual é a questão que vai para o Enem, isso aí passa por um monte de gente, né? Agora, tu imagina, todos eles, não, vamos colocar isso aí. Quer dizer, tu não mede as consequências de um ato desse? Pois isso nós Difícil, conversamos, né? ontem. Na comissão, fomos convidados para palestrar ontem no Conselho Estadual de Agrotóxico do Mato Grosso do Sul. E lá nós falamos, está na hora de começarmos a responsabilizar quem fala estas mentiras sobre o setor. Vou dar um outro exemplo aqui, Alex, que eles citam muito aí nos projetos de lei de proibição. Um avião aplicou veneno, eles chamam veneno, né? Um desrespeito total a milhares de profissionais envolvidos. Chuva de veneno. Nossa, é uma falta de educação com profissionais, com pesquisadores. Eu trabalho com pesquisa. Jogaram veneno em cima de uma escola, afetando crianças lá no estado de Goiás. É muito citado isso. Bom, qual é a verdade sobre isso, Alex? A verdade é que não houve aplicação em cima da escola. E a segunda e a maior verdade é que não foi contaminada nenhuma criança. Não foi em cima, mas reclamaram, então foi feita uma pesquisa. E o pior de tudo, Alex,
A família que é dona dessa empresa é uma família muito séria, é uma família querida, tem vô, tem neto, tem tio. Eles não pensam o quanto eles estão afetando os seres humanos, pessoas sérias, queridas. Quer dizer, essa família hoje, às vezes, é crucificada por apresentar esses projetos de lei dando essa justificativa mentirosa. Isso é uma fake news que está causando problemas até para a reputação das pessoas envolvidas. Então, hoje, nós falamos isso do Conselho ontem, nós temos que começar a responsabilizar as pessoas que falam essas mentiras. Elas vão ter que responder isso judicialmente. Porque não posso disseminar uma mentira, uma informação dessa, e ficar ileso. Porque quem vai pagar essa conta da imagem do setor, da reputação do setor? Aí na cidade de Pelotas, para fechar essa parte, surgiu mortandade de cachorros por causa de avião agrícola. Eu mesmo peguei o carro, eu fui nas vilas junto com a vereadora, porque eu gosto muito dos animais, tenho cachorro em casa, etc. Chegamos lá, uma menina tinha escutado isso, chegou com uma bicicleta, nunca vou esquecer, uma bicicletinha preta, ela bem novinha, disse, eu vi um avião aqui perto, e o pessoal estava aqui com a câmera, eu disse que eu tinha visto o avião, pois a mídia relatou que avião agrícola aplicou agrotóxico e matou os cachorros. Isso tudo gera incerteza, e essas mentiras pequenas se tornam uma verdade absoluta, às vezes até dentro da agricultura. Algumas pessoas acabam acreditando nisso. Então, isso é mais preocupante. E o mais preocupante é o seguinte, quando ainda é um boato a nível local, porque aí é o povo que não está bem informado sobre determinado assunto, como, por exemplo, aqui no nosso município, aqui em Camaquã, certa vez estava um cheiro horrível na cidade, e aí alguém viu um avião agrícola sobrevoando a área da barragem, e depois também áreas de várzea aqui, e aí já não, era o avião que estava aplicando veneno aqui. Depois se viu, não precisou de muita pesquisa, mas se viu que foi um adubo cama de frango, que foi colocado aqui numa área próxima à BR-116 e gerou realmente um cheiro insuportável. Então, vamos tentar saber o que acontece primeiro, mas o que mais me chama a atenção é que são pessoas que defendem a ciência, Júnior. Durante a pandemia, vociferavam alto e em bom som, defendendo e indo contra aqueles que não queriam se vacinar, defendendo a ciência. Por que não defendem a ciência? E a aviação agrícola e a agricultura, de um modo geral, é feita com ciência hoje, amigo. Ela não é tão prosaica como era há 50, 60 anos atrás. É tão importante isso que você está falando, Alex, porque assim, na ciência, né, eu estou pesquisando agora no meu doutorado sobre ESG e inovação verde. A gente sempre faz cruzamentos de dados para dizer isso é uma possibilidade, né? Não é uma verdade absoluta, mas uma possibilidade. O setor de aviação agrícola no Brasil, ele entrega para o Brasil mais de 140 milhões de hectares, tá? Quando nós falamos na quantidade de aviões, por exemplo, nós temos atualmente 2.432 aviões no Brasil, isso pelo levantamento de 2021, né? Então, 2022 provavelmente vai aparecer muito mais. Se nós multiplicarmos isso por 60 mil hectares, um avião agrícola ele faz de 25 mil a 400 mil hectares, por exemplo, por safra, né? Lá no Mato Grosso, faz 400 mil hectares um avião. Se nós fizermos uma média ponderada, que foi a pesquisa do BPA, do Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola, 20% é avião turbo, tá? Que faz 400 mil hectares por safra. Fazer uma média ponderada de 60 mil a 100 mil hectares por avião. Passa de 140 milhões de hectares atendidos no Brasil. Aí não se olha os 140 milhões de hectares, mas se olha um caso em Pelotas de cachorro. Aí se olha para um caso de Buriti, por exemplo, do Maranhão, eu estive lá, onde fizeram um vídeo emocional. Isso que também me incomoda. A ciência, você não pode ter emoção tão aguçada na ciência. Você precisa ter razão. Você precisa avaliar dados, informações, números. Apareceu uma matéria no G1, na Record, na Band, etc., relatando que um avião agrícola fez uma aplicação em Buriti, no Maranhão, e causou a contaminação na cabeça das crianças, aparecendo manchas brancas. Bom, o que nós fazemos? Nós ligamos para a polícia ambiental, nós ligamos para o Ministério da Agricultura, para os fiscais, nós agitamos o Estado inteiro, porque isso afeta a imagem do setor. Nós sabemos que isso, tecnicamente, não é possível, mas dessa forma nós atuamos. Nós vamos para cima. Bom, sabendo disso que aconteceu, fizemos contato com todos. Depois de um ano de investigação,
não foi encontrado absolutamente nada de defensiva agrícola na cabeça das crianças. Como geralmente acontece. Quem paga pela imagem, Alex? Aí nós sim. temos 140 milhões de hectares atendidos pelo avião, e um caso desse não comprovado gera projetos de lei de proibição. Então, estamos proibindo uma atividade que sustenta praticamente o país. Por quê? Florestal entrega móveis, entrega placa de computador, florestal entrega papel, cana-de-açúcar entrega etanol. Os aviões não puderam parar na pandemia, Alex. Senão ia faltar algo para limpar os hospitais e as nossas mãos. Entrega arroz, entrega batata, entrega pasto para nós termos gado de corte, gado de leite. O Brasil, eu afirmo para vocês, eu comparo muito aos caminhoneiros do país. Se parar a aviação agrícola no Brasil, para o país inteirinho. Isso aí. Porque são 21 culturas que atendem. Então, eu acho que está na hora de olhar para o tamanho desse setor e o quanto ele entrega, parar de olhar as exceções que surgem de denúncia e não verdades absolutas, porque eu posso denunciar qualquer pessoa, qualquer um pode denunciar a qualquer momento, e olhar o todo, o quanto se entrega desse setor. Nós temos conversado com ministérios públicos em todo o Brasil e falado mais sobre o que o setor entrega e não sobre essas questões de denúncias pontuais que surgem. Não é que não tenha erro, né, Alex? Sim. Tem erro, sim, e se paga por isso, se ajusta por isso. Agora, a maioria do que nós vemos no projeto de lei não são verdades. São mentiras, são inverdades sobre o setor que acabam afetando significativamente a atividade. Júnior, para nós concluirmos, eu gostaria que tu fizesse para nós aí um raio-x dos estados nesse momento, do posicionamento, aonde que esses projetos aí de proibição estão pegando mais. A gente sabe que no Espírito Santo tinha um projeto igual. Nos faça uma varredura para nós aí. Bom, o estado do Rio Grande do Sul é um estado que tem uma vocação agrícola, né? Então, um projeto desse teor, ele ameaça literalmente aí os 40% do PIB estadual. Né? E também existe uma visão muito coerente dos parlamentares aqui no Estado e do próprio Executivo, né? E se entende muito em relação à importância desse setor para o Estado. Santa Catarina, da mesma forma, o Paraná também. O Paraná tem alguns ajustes, tem um PL lá em tramitação já há muitos anos, desde 2016. Os parlamentares entendem da importância do setor e não ameaça significativamente a atividade, né, pelo tamanho da entrega. São Paulo é um estado que também tem PLs, eles entram e caem e são apensados, os projetos eles se movimentam muito naquele estado. Agora, o estado de São Paulo é uma potência agrícola, tem 50% do PIB nacional, então realmente dificilmente vai se movimentar alguma coisa. O Mato Grosso do Sul entrou um projeto de lei para proibir, nós estivemos lá conversando. Futuramente vamos conversar com a bancada do partido que propôs, que é o Partido dos Trabalhadores. Eles já disseram que estão abertos ao diálogo, nós vamos lá conversar a partir ali do mês de fevereiro, março, nós estaremos lá. Mato Grosso tinha um projeto de proibição, mas o autor pediu vista do projeto que poderia ser votado. Ele mesmo, o autor, pediu vista do próprio projeto, né? Ele provavelmente quer realizar audiências públicas pelo Estado. Aí nós temos o Espírito Santo, que entrou esse projeto de lei ameaçando aí uma quantidade significativa de drones, viu, Alex? Porque o Estado do Espírito Santo tem mais de 80 drones registrados no CIPEAGRO do mapa e tem 2 aviões que atuam no Estado. Como eles são de grande porte, atuam muito bem, né? Veio uma informação que o Espírito Santo teria uma das maiores frotas de aviões agrícolas. Essa informação não fecha, né? Não, de drones agrícolas. Drones sim, mas de aviões não, né? Não, é que os aviões que tem lá são duas aeronaves de grandíssimo porte, e nós temos aviões que vêm da Bahia, no estado, para atender o estado do Espírito Santo também. Quer dizer, as culturas elas são dependentes desses aviões, né? Elas precisam desses aviões, principalmente para o café, né, Alex? O café é uma cultura alta, então não tem um momento da cultura que você não consegue mais atender, a não ser pelo avião agrícola. É verdade. E lá tem outras culturas também que utilizam, né? A Bahia tem um projeto de proibição também, mas lá até o próprio governo, né, pelo que já identificamos, lá é o Partido dos Trabalhadores, o governo, e também a proposta é do PSOL, inclusive o PSOL quebrou aliança com o PT no estado da Bahia há pouco tempo. Isso é interessante, e o próprio governo
da Bahia, em uma audiência pública, se posicionou que essa discussão ela tem que ser mais ampla. Os produtores lá muito bem organizados na Bahia, até porque a Bahia tem uma produção forte, né, Júnior? Isso também tem que ser colocado. O algodão lá é muito forte, a soja é muito forte, aquele estado está em plena expansão, dificilmente vai parar de crescer. Aí nós temos os estados do Nordeste, né? Alagoas surgiu um projeto de proibição em Maceió, mas já derrubaram ele por inconstitucionalidade. E esse é um ponto importante, Alex, depois da decisão do STF, né, declarando o Ceará inconstitucional, e aqui muitas pessoas cometem um erro. O STF não declarou constitucional toda e qualquer lei no Brasil. Ele declarou constitucional no estado do Ceará por apresentar risco. Só que em 2019 chegou a quase 30% de aumento da contaminação por defensivo agrícola. Então, quer dizer, tirou o avião, contaminou ainda mais. Então, não fechou com a decisão do Ceará. Bom, aí nós temos mais o estado do Maranhão e o estado do Pará. Visitamos todos esses estados aí. Eu, esse ano, visitei 12 estados. Nós cruzamos esses 2 estados, Alex. O Maranhão está em plena expansão. Da metade para cima, existe sim falta de irrigação, um pouco mais seco, mas da metade para baixo, está crescendo significativamente e não tem como crescer sem avião. Que faz parte do Mato Piba, né? Mato Piba, exatamente. Piauí, Maranhão e Pará são estados que estão em evolução. Mas tem projetos, sim, para proibir, para restringir, só que eles acabam não avançando porque o Estado entende a importância, né? O que falta realmente é informação técnica, Alex. E o que falta é combate às mentiras, que é esse projeto que você tá levando aí pelo Conexão Rural. Existe um desconhecimento absurdo por parte da agronomia e os engenheiros agrônomos que nos assessoram no SINDAG têm total ciência, é um trabalho contínuo. A Andréa Brondani, que faz parte do CONFEA, trabalha continuamente para levar a informação. E os parlamentares, inclusive, que são agrônomos, eles escutam, né, muitas vezes, assim, uma fake news, uma inverdade, tomam aquilo de olha, não pode contaminar. Mas eles não fazem ideia, eles são carentes de informação. Carentes, muito carentes. Júnior, quero te parabenizar pelo trabalho aí como diretor operacional do SINDAG. Eu sei que o trabalho aí é árduo, principalmente defendendo um setor que é tão atacado e de forma tão injusta e vil e covarde muitas vezes. E me colocar aqui à disposição de você sempre para as manifestações aí do SINDAG. Um grande abraço, meu irmão, e obrigado por participar aí do quadro Nas Asas da Aviação Agrícola. Obrigado, amigo Alex. Estamos sempre à disposição aqui. Parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho e a prestação de serviço fundamental para a nossa agricultura no estado e agora para o Brasil inteiro, que temos aí vários estados acompanhando. Um abraço. Abraço, irmão.